tudo bem? E aí, como é que anda esse estudo de casa? Espero que esteja dando certo, tá bom? Então, eu gostaria muito de pedir para você agora já pegar o seu livro, tá bom? Seu lápis, sua borracha, que a gente vai dar continuidade ao nosso material do poliedro, tá bom? No nosso primeiro momento, a gente fez uma revisão geral de tudo que a gente tinha estudado até então. Fizemos então uma lista de exercício, ok? E esse vídeo aqui é exclusivo pra gente dar continuidade às nossas páginas do livro, beleza? Então vamos lá, eu peço que você abra logo no capítulo 4. Olha aí o nosso livro, pegou. E o nosso capítulo 4, ele começa então lá na página 80, com uma tirinha bem bacana, bem engraçada, né? Que fala exatamente sobre essa nova linguagem, né? Que é o internet, que é uma linguagem bem internet, certo? Que as pessoas adoram abreviar as palavras e, acima de tudo, é como se fosse uma linguagem própria, né? Vamos lá. E aí as palavras se desdobram. Nesse trechinho, ele colocou para você sobre a utilização desses internets, certo? Desse tipo de linguagem, que a linguagem como um todo, ela apresenta diferentes formas, diferentes significados, tudo bem? E situações acima de tudo. E aí tem umas perguntinhas embaixo. Eu sei que para você vai aparecer o slide menorzinho, certo? A letra menorzinha. Por isso eu tô pedindo para você acompanhar no seu livro, ok? Aqui é meramente ilustrativo para você saber de onde eu tô falando, as páginas que você vai ter que ir fazendo junto comigo, beleza? Daí, olha só. O nosso texto, que está na página 82, ele tem como título, isso mesmo, é um sorrisinho, né? E aí vem comunicação. Já te chama muito a atenção, porque não é comum a gente visualizar a palavra comunicação escrita, né, dessa forma. Então já imagina o que tem por vir nesse textinho. E aí o texto começa assim. A primeira vez que abri o e-mail e dei de cara com uma mensagem assim. Não entendi nada. Pensei que era tal do Outlook. Problema do computador. Pessoal, o texto inteiro você vai perceber que o Antônio Prata, ele traz pra gente essa linguagem própria da internet, certo? De palavras abreviadas, de letras que trazem olha o K, como é que ele utiliza aí, né? Então é um texto bem bacana, uma linguagem bem de vocês, bem atual, certo? Que trabalha exatamente em cima de uma crítica a respeito desse uso do internet, certo? Dessa linguagem internet, beleza? E aí, nós vamos então ao que nos interessa também, né? Que é a parte de interpretação textual. Na primeira questão, ele colocou para você assim. À primeira vista, a linguagem empregada no texto causou-lhe algum estranhamento? Você achou a linguagem bem estranha no primeiro momento? Nesse primeiro impacto que você teve? Anota para mim sua opinião. Olha 2. O cronista ele demonstra uma certa preocupação em relação a possíveis dificuldades que os adeptos dos internets possam encontrar. Que dificuldades são essas? Você vai voltar lá no seu texto, ok? E vai encontrar para mim essas dificuldades que os adeptos, ou seja, as pessoas que vão começar a utilizar essa linguagem podem encontrar, certo? Então, anota para mim. Olha o que ele disse na 3. O que significa a combinação, né, que veio no títulozinho. Essa combinação, volta lá no título. O que ela indica? O que ela mostra pra gente? Então, coloca aí pra mim o que significa, né, essas combinaçõezinhas aí. Olha a próxima. Identifique outra passagem no texto mesmo em que há caracteres da mesma forma como foi utilizado no título. Então você volta no seu texto e identifica um outro momento, uma outra passagem que também tenha sido utilizado, né, caracteres, como foi feito no título. Olha C, considerando a temática da crônica, o uso desse recurso ele é, né, adequado? Qual recurso, Valéria? O uso, né, de caracteres, ele foi adequado? E aí eu quero saber também o porquê. Então você anota pra mim. Olha 4. Apesar de não gostar nem compreender a finalidade, ou seja, para que o internet, certo? O cronista se viu obrigado a adotá-lo, para não se sentir excluído. Vamos lá. Sublinhe no texto passagens em que ele questiona de forma irônica a praticidade.
Então ele vem falando pra gente sobre essa praticidade. Só que ele tá sendo irônico ao decorrer do texto. E aí eu quero que nessa 4 você sublinhe pra mim aonde ele demonstra de forma irônica o porquê dessa praticidade, certo? Então, pessoal, vamos analisar agora a questão 5. E diz assim: em vários trechos da crônica, o autor emprega pontos de interrogação, além do uso associado de sinais ao final de cada frase. Que efeito de sentido esse recurso pode gerar no texto? Então analise esse sinal de pontuação, sendo ele esse emprego dos vários pontos de interrogações, tananã. Então, e aí você vai fazer a sua respostinha em cima dessa ideia, ok? Olha 6. No último parágrafo, o autor cita um argumento que costuma ser usado por pessoas favoráveis ao uso do internet, certo? E ele colocou pra gente assim, ó. Tem quem diga que é melhor escrever e ler assim do que não escrever e não ler nada. Aí ele continuou. Ele se mostra convencido por esse argumento? O autor ele está convencido por intermédio desse argumento? Ele concorda com isso? Você vai colocar a sua resposta. Olha 7. Com relação à crônica, assinale a alternativa. Aí você vai fazer uma análise em relação à ideia da crônica como um todo, tudo bem? Ao que veio transcrito nela. Olha a questão 8. Você já ouviu algum comentário, seja contra ou a favor, sobre essa forma de escrever? Em caso afirmativo, escreva a sua experiência, né? Tá pedindo aí pra gente debater com os colegas. Infelizmente a gente não vai conseguir o debate agora, né? Mas eu peço que você escreva pra mim se você já passou por uma situação dessa, né? No sentido de já ter ouvido algum comentário sendo uma crítica positiva ou negativa a respeito do assunto, beleza? Pessoal, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, coloca pra mim que eu vou sanando sua dúvida na mesma hora, tá bom? Então, um grande abraço. Lembrando que o texto tá bem tranquilo, os exercícios também. E aí, as imagens em si são ilustrativas. Eu peço que você vá olhando as páginas e reproduzindo aí sua resposta de acordo, com as dicas que eu fui dando, beleza? Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima!